Meus queridos, nós estamos no 18º domingo do tempo comum. Saúdo a todos os irmãos presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais. Nós, a cada ano, de 3 em 3 anos, a cada ano acompanhamos um evangelista. Já dizia na última semana, Mateus, Marcos e Lucas. Depois repete, Mateus, Marcos e Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. E João em algumas solenidades. Semana passada já explicava que nós estamos no ano B, o ano de Marcos. Só que Marcos é um evangelho muito curto e ele não é suficiente para todos os 34 domingos do tempo comum. Então a igreja acrescenta no meio do caminho o capítulo 6 de João, que é um capítulo longo. Nós começamos a acompanhar o capítulo 6 do evangelho de João na semana passada. E vamos perpassar aqui alguns domingos. Depois na sua casa, leia todo o capítulo 6 de João para você entender. E é muito bonito a teologia do Evangelho de João. Ele começa mostrando o que nós ouvimos semana passada, o Evangelho da multiplicação dos pães. Deus é aquele que na sua infinita providência, Ele está a olhar para o ser humano, as suas necessidades. Ele provê aquilo que é necessário para a vida humana. Acontece que Jesus começa falando de um milagre material terreno e termina o capítulo 6 falando de algo que é muito mais elevado, que é o pão do céu, da Eucaristia. Diferente dos outros 3 evangelistas que falam da Eucaristia no final dos evangelhos, quando Jesus celebra a última ceia. Os evangelistas outros, sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão fazer a narrativa da instituição. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, partiu, entregou aos discípulos. João não fala da Eucaristia na última ceia. É muito curioso. Nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de João. A última ceia é no capítulo 14 e 15. Na última ceia, João só fala do lava-pés. E esse relato aqui, desde a semana passada, todo o capítulo 6, nós estamos no 2º ano da vida pública de Jesus. Quantos anos foram de vida pública? 3. Então, 1 ano antes de instituir o sacerdócio e a Eucaristia, Jesus aqui já está falando da Eucaristia, do pão que virá para saciar a alma. E hoje é continuação. Então vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu semana passada. Semana passada, Jesus, se nós olharmos o capítulo 6 antes, Jesus já realizou vários milagres. E isso foi motivo de ele começar a atrair para si muita gente. Era uma multidão incontável. Semana passada o evangelista disse que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha só, quanta gente. Jesus, ele precisa descansar, os apóstolos também. Então eles pegam o barco e atravessam o mar da Galileia, que é chamado também de Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, é a mesma coisa. Para que eles pudessem descansar do outro lado. Só que a multidão por terra vai correndo e chega antes de Jesus do outro lado, né? Quando eles chegam lá, se fôssemos nós, já ia dar um xingo, né? Vocês não dão sossego. Jesus não. Jesus teve compaixão e percebeu que a multidão estava faminta, fez a multiplicação dos pães. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicou e saciou aquela multidão, e ainda sobraram 12 cestos. Depois, os apóstolos, como tinha muita gente, eles voltaram, pegaram o barco para voltar para o outro lado de novo. Aí a liturgia da igreja omite esse relato, mas Jesus sai de lá, porque Jesus ficou lá e caminha sobre as águas. Lembram? Os apóstolos assustam, mas depois reconhecem que é Jesus. E tanto os apóstolos quanto Jesus voltam de novo de onde vieram. A multidão que ficou lá, aí entra o evangelho de hoje. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, subiram nas barcas e foram atrás.
Sabe quando você quer fugir de alguém, se dá de cara? Ai, né? Pois é, essa situação. E foram atrás de novo de Jesus do outro lado. E quando chegam lá, ficam bravos com Jesus, né? Rabi, quando chegasses aqui, né? E Jesus ficou mais bravo ainda. Vocês estão me procurando não porque vistes o sinal do céu, mas porque comestes e ficastes satisfeitos. Dessa frase de Cristo, nós podemos tirar uma pergunta, que é a pergunta mais importante dessa liturgia de hoje. Qual é a nossa motivação para ser igreja? Qual é o sentido, a finalidade de nós estarmos aqui? Qual é? Porque se nós perguntarmos um a um, pode ser que nós chegamos à conclusão de que tem pessoas que não têm consciência do verdadeiro sentido de ser igreja, né? Jesus está falando, depois ele fala assim: esforçai-vos não pelo alimento que passa, que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. No fundo, Jesus ele está falando assim: vocês estão me procurando por interesse, né? Tal como se tivessem feito de Jesus um padeiro ambulante, né? E pode ser nós corremos o risco de ter a mesma iniciativa e motivação para ser igreja, né? Eu ouço direto pessoas dizendo, pessoas do meu convívio, né? não só na igreja, mas fora: ai, a coisa apertou, preciso ir rezar, preciso ir na igreja, preciso ir na missa. Não deve ser essa a motivação de ser igreja. Não deve ser essa. E Deus, Ele não quer ser buscado por aquilo que Ele oferece, mas Deus quer ser buscado por aquilo que Ele é. Deus, Ele quer ser amado. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, né? Tanto na família, nos amigos, na profissão, de você perceber que uma pessoa se aproximou de você porque tem interesse segundo, e é uma coisa muito frustrante isso. E muita gente faz isso com Deus. Muita gente. Deus quer ser amado. Ainda que venham as tormentas, as provações, eu estou lá junto de Deus na igreja. Ainda que venham as situações alegres de conquistas e realizações, eu continuo lá com Deus. Porque quem ama não desiste, não abandona, não se distancia. E Jesus está percebendo que aquela multidão, muita gente, estava o buscando por causa dos milagres que ele tinha feito. Qual tem sido a nossa motivação, né? O que nós concebemos de igreja? Deus não quer ser garçom para servir o que a gente precisa. Deus não quer ser supermercado, né? No qual nós pegamos o que nós queremos e o que é conveniente. Não. O que Deus deseja nessa relação conosco? No próprio Evangelho de João, no finalzinho do Evangelho, Jesus vai falar: eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, o servo não tem intimidade. Eu vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer o que meu Pai me revelou. Olha, é essa relação que Jesus espera de nós. E se nós ainda hoje não temos em nós essa relação com Deus, que nós saiamos dessa igreja com a decisão de ter. Nós não podemos resumir a vida da religião, a vida religiosa, numa horinha em que eu vou na missa, 1h30, né, depende, em que eu vou na missa do fim de semana e depois eu vivo como pagão. Por isso que hoje nós ouvimos a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, né? Irmãos, eis pois o que eu vos digo e atesto no Senhor: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Uma religião que é vivida por mero preceito. Existe o preceito? Existe.
Mas uma religião que é vivida por mero preceito leva a pessoa para o nada, diz Paulo. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo. Se ao menos foi bem Ele que ouvistes falar, se é Ele que vos foi ensinado, olha só, em conformidade com a verdade que está em Jesus, renunciando à existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe pelas paixões, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Pense a religião diferente, pense a igreja, não como uma instituição à parte de mim, mas algo que eu faço parte. Pense esse altar como um lugar de entrega, onde eu abraço, a minha vida abraça o próprio Deus. E Jesus, Ele continua: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Olha, essa frase também é muito forte. Jesus, por quê? Porque nós nos esforçamos pelo alimento que se perde. Nós corremos atrás do dinheiro, o nosso trabalho, os nossos projetos, a nossa carreira profissional, a nossa vida familiar, os nossos bens, o tempo todo, né? A dinâmica da vida, nós corremos atrás, e isso não é ruim. Mas Jesus diz: esforçai-vos ainda mais pelo alimento que permanece para a vida eterna. E a pergunta também que brota da liturgia de hoje: você tem se esforçado mais pelas coisas de Deus do que pelas outras coisas do dia a dia? Primeira coisa, perder missa de domingo. Eu tenho plena certeza, se você trabalha, você até doente, se necessário, você está lá. E a gente faz o mesmo pela vida de fé? Ou qualquer coisinha a gente abandona Deus num preceito tão pequeno, tão simples? Para a gente refletir no elenco de importâncias, de prioridades. Onde está Deus? Onde está a Eucaristia? Nós precisamos nos tornar, se já o somos, mais ainda, começando por mim, homens e mulheres mais eucarísticos. Mais eucarísticos. Esforçai-vos. E Jesus diz assim: olha, não é fácil não, vai exigir esforço. Esforço é suor, é abdicar-se de algo, é renunciar a algo por Deus, pela Eucaristia. Olha o desafio da vida de fé, ser homens e mulheres eucarísticos. O quão fácil nós abandonamos a Eucaristia por tantas coisas, né? A gente vê a vida paroquial, né? Olha, ninguém aqui dessa paróquia pode dizer que não tem oportunidade de rezar, porque nós temos no calendário paroquial anual um acervo de oportunidades para que a gente possa rezar. Como você tem aproveitado isso? Para a gente refletir. E aí, as pessoas que estão lá levaram essa chapuletada, né? Mas o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus diz: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Deus enviou. Porque eles enxergam Jesus como o Messias, mas eles não enxergam ainda Jesus como Deus. É um grande desafio, né, para os cristãos. E quando eu falo cristãos, não estou falando só de católicos. Olhar para um pão simples, para a imagem de uma matéria tão simples, e claro que driblar a inteligência e a razão, e crer que ali está um ser humano ressuscitado, é uma aberração, tanto para os protestantes, quanto para as demais religiões. É uma aberração. Como é que num pão está o Filho eterno de Deus? É Ele, é uma aberração. Nós vamos acompanhar no finalzinho do capítulo 6 de João, logo,
que no final muita gente vai embora. Muita gente vai embora, né? E aí Jesus diz, e aí eles continuam perguntando a Jesus, né? Tá bom, eu tenho que crer, mas que sinal realizas para que nós possamos crer e crer em ti? Que obra fazes? Os nossos pais comeram maná no deserto, foi um milagre. Como está escrito no Salmo que nós cantamos hoje, pão do céu deu-lhes a comer. Olha, o sentimento de ingratidão. Minha gente, não tinha completado 24 horas que eles tinham acabado de ver Jesus multiplicando pão. 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou de maneira tão magna que sobraram 12 cestos. Nem 24 horas tinha passado e agora eles pedem outro sinal. Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis em nossa vida e a gente fica pedindo provas para Deus. A gente fica pedindo coisas concretas. Olha a sua vida, o que você passou, quantas vezes Deus já passou por você, quantas bênçãos você já recebeu. Não seja incrédulo como esse povo. Perceba o amor que Deus tem para com você. Olhe do lado e perceba que tem muita gente que está em situações muito mais difíceis do que você. E fica reclamando, e fica murmurando, e não olha o passado. Olha, nem 24 horas tinha passado que Jesus tinha feito um milagre diante deles. E eles pedem mais sinais. Porque quer mais, porque quer mais, porque as coisas têm que ser do jeito que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Calma, seja grato a Deus. Aí vem a primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, o capítulo 16. Se você vai no capítulo 15, Deus, Ele, por meio de Moisés, liberta o povo do sofrimento. O povo estava sendo quase massacrado pelos egípcios, um trabalho pesado, chicoteada, muita gente morrendo, um trabalho escravo pesado. Deus o liberta. Moisés à frente, o povo passa o mar vermelho, lembra dessa passagem? Depois, quando o povo passou, Deus fecha, né, o mar, as muralhas que o mar tinha formado, e os egípcios são afogados, né, de maneira milagrosa. E o povo, antes de chegar na terra que Deus prometeu, tem um deserto para enfrentar. E no deserto tem as vicissitudes da vida. Tem fome, tem sede, tem animal selvagem, tem as dificuldades. E o povo diz, começou a leitura hoje, o povo diante de Moisés e Arão começou a murmurar dizendo: quem dera nós estivéssemos lá no Egito, onde tinha carne à vontade. Tinha carne à vontade, mas você sofria. Pare de querer buscar no passado coisas que para você são boas, mas junto dessas coisas boas tinha tantas outras que você rezou tanto para passar, para deixar para trás, e agora você quer voltar. Ora, nós fazemos isso, né? Os ciclos que se encerraram, deixe para trás, já não pertence mais a você. E Deus falou para Moisés: eis que eu vou fazer chover para vós o pão do céu. E de fato, durante a noite apareceram as codornizes, carne à vontade. Durante a manhã, o que acontecia durante a manhã? Como se fosse uma neblina envolvia a tenda, um orvalho forte. Quando o orvalho secava, o que apareceu debaixo do orvalho? O maná. Olha só, aqui é uma coisa muito importante. Sempre o Antigo Testamento é prefiguração do Novo. Esse orvalho que aparece, que desce, e que depois ao sumir revela o maná. Quem é esse orvalho? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele não é a finalidade, ele é
a mediação. Toda missa acontece essa cena. O padre, o sacerdote invoca o orvalho do Pai. Desça sobre esses dons, pão e vinho, o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem como dom do céu. Ele vem e ele desaparece. E debaixo do orvalho do Espírito, quem é que surge? A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Na sua vida, quando surgem essas situações de fome, né? Se revista de homem novo, como nos diz a leitura de São Paulo aos Efésios. Despoje-se do homem velho e se revista do homem novo, criado à imagem de Deus. Invoque o orvalho santo de Deus, para que você tenha forças de enfrentar o que você está enfrentando. E o orvalho santo de Deus te mostrará Jesus Cristo, que está presente junto de você. E é muito interessante que a palavra maná, do hebraico mano, significa, o que é isto? Sabia que o significado de maná é, o que é isto? E Jesus responde no final do evangelho de hoje: isto é o pão que desce do céu e que dá a vida pelo mundo. Então, minha gente, hoje a liturgia tem a pretensão de nos fazer pensar um pouquinho qual o papel que Deus ocupa em nossa caminhada. Se você tem levado a vida espiritual de maneira relaxada, seja um pouco mais de Deus, seja um pouco mais eucarístico, tenha mais devoção à Eucaristia. Tem gente que comunga de qualquer jeito, tem gente que não tem devoção. Ontem nas terras de São José, tem gente que pega o folhetinho na hora da consagração e fica assim, né? As palavras que o padre fala é a mesma, você vai ouvir todos os domingos igual. Olhe para Jesus, derrame sua vida, o seu sofrimento, sua vida no altar, para ver se Ele não faz uma experiência de te transformar. Viva a fé de maneira mais profunda. Chame Jesus de amigo e não apenas de Deus, lá no céu e eu aqui na terra. Não, Ele está e se faz presente em cada altar, em cada domingo, em cada dia, em cada missa. Amemos mais a Eucaristia, que Deus nos ajude e o orvalho santo de Deus possa trabalhar nossos sentimentos e nos ajudar a nos transformar. Assim seja, amém. Um instante de silêncio, pensemos um pouco nessa palavra de hoje.